Legal, gente. A gente está começando mais um bate-papo aqui do Climate Journalism, hoje com o José Lobo, presidente da Transporte Ativo, TA, MOCIP, organização da sociedade civil, super conhecida não só nacionalmente, como também em todo mundo. Zé, super obrigado pela sua presença e disponibilidade. Queria começar perguntando sobre o perfil do ciclista brasileiro, que é uma pesquisa que vocês fizeram junto com o ProUB, o LabMob, ambos da UFRJ, com 9 organizações da sociedade civil das cidades que foram incluídas nesse perfil, e o Observatório das Metrópoles também. Essa pesquisa foi de 2015, vocês, ano passado, agora 2016, lançaram um livro, né, com artigos feitos por profissionais que analisaram os dados da pesquisa. Enfim, você pode contar um pouco para a gente os principais inputs, resultados, o que vocês descobriram? Sim, vamos lá. Primeiro, agradecer também poder falar um pouco de bicicleta aqui. E essa pesquisa a ideia dela surgiu a partir do seguinte: a gente começava a ter dados sobre bicicleta no Brasil. Dados sobre bicicleta ainda são uma coisa muito rara no mundo inteiro, né? Principalmente porque é uma coisa que vem crescendo muito dentro das cidades ultimamente, e esses dados aos pouquinhos começam a aparecer. Então, no Brasil, a gente já tinha alguns dados oficiais que subestimam muito a bicicleta por causa da metodologia que é usada, e a gente tinha também em dados de infraestrutura, ou seja, números duros, né? E a gente não conhecia o ciclista em si. Então a gente resolveu fazer essa pesquisa para conhecer melhor o ciclista, já pensando em futuras atividades para promover o uso da bicicleta. Se a gente souber o que motiva ele, fica mais fácil direcionar essa nova atividade do que se a gente não souber. De repente a gente acha que ele gosta daquilo, faz uma campanha em cima daquilo, e com essa pesquisa a gente descobriu que não é nada disso, ou seja, para poder acertar o ponto correto. Então a gente juntou aí 10 cidades do país, mas, como você disse, LabMob, ProURB, Observatório das Metrópoles, isso porque eles têm todo um lado já voltado para a pesquisa, para poder ajudar a gente na análise dos dados, na preparação do questionário, e fomos a campo em 2015, levantamos muitos dados, descobrimos muita coisa, ou seja, faixa de renda, faixa etária, o que motiva o ciclista a usar a bicicleta, o que motiva ele a continuar usando a bicicleta, uma série de dados, né? Eram 16 perguntas, que trouxe muita informação sobre a bicicleta no Brasil, nessas 10 cidades especificamente, só que aí você pode ter um panorama nacional, né? Porque a gente tem desde Manaus até Porto Alegre, passando por várias cidades no interior e no litoral do país. Com todos esses dados, ano passado a gente pensou, e agora? O que a gente faz com tanto dado disponível? Então a gente chamou um pesquisador da academia de cada cidade onde tinha sido feita a pesquisa, para que ele analisasse esses dados. A gente entregou o banco de dados completo para eles, eles podiam analisar esses dados e fazer um artigo sobre isso, que é o livro que a gente lançou, chama Mobilidade por Bicicleta no Brasil, que tem uma análise feita dos dados daquela cidade por pesquisadores locais. Aí você passa a validar aqueles dados, tem informações úteis, né? Principalmente para a área universitária, que é para onde a gente está direcionando essa publicação. E no final, logo após a publicação, a gente fez um workshop com todos esses autores dos artigos, com esses pesquisadores de diferentes universidades do Brasil, e o mais interessante, áreas totalmente diferentes também, como psicologia, geografia, uma série de diferentes partes aí que podem ter a bicicleta interagindo. Então, a gente viu como foi usar esses dados, se foi fácil usar, se foi difícil, quais as facilidades, quais os obstáculos, o que a gente pode melhorar para fazer novamente essa pesquisa em 2017. A gente espera fazer em mais cidades brasileiras, mais de 10, a gente está pensando em 18, tem algumas cidades da América Latina também pensando em participar, e aí é isso, a gente em 2017 faz novamente, a cada 2 anos a gente vai fazendo para poder ter um histórico do que vem acontecendo, né? A gente descobriu nessa pesquisa de 2015, foram entrevistadas só pessoas que usavam a bicicleta pelo menos uma vez por semana como meio de transporte. Se o cara só usa a bicicleta como lazer, a gente não entrevistou ele. E a gente descobriu que 50% no país inteiro desses ciclistas entrevistados pedalam há menos de 5 anos. Ou seja, o número de ciclistas duplicou, né, que usa a bicicleta como meio de transporte nesses últimos 5 anos, e a gente, pesquisando de 2 em 2 anos, pode ver como é que está essa tendência, se está aumentando, se está diminuindo, se está estável. Legal, ótimo. Zé, você pode contar um pouco de como é o dia a dia e o trabalho da Transporte Ativo? O que vocês fazem? Quem são os parceiros de vocês, em geral, assim? Olha, vou começar pelos parceiros. A gente tem várias organizações da sociedade civil, como o ITDP, ICS, World Cycling Alliance, muitas organizações brasileiras que promovem o uso da bicicleta, como a TA, são parceiras nossas. Aí a gente pode contar de 20 a 15 organizações parceiras, né? E dentro da TEA, qual é o nosso objetivo? É divulgar o máximo número, informação sobre a bicicleta, para que cada vez mais pessoas saibam mais sobre isso. Cada novo projeto que existe, a gente tenta dar toda a informação possível sobre aquele assunto para que esse projeto seja bem desenvolvido.
Então, a gente levanta muito dado, a gente tem uma preocupação de passar esses dados para todo mundo, para a imprensa, para o governo, para a sociedade civil, para que todo mundo fique a par do que acontece. E a cada dia a gente tem um desafio, né, de descobrir novos fatos, descobrir novas coisas, fazer um elo entre as pessoas que estão pensando coisas parecidas. Às vezes você tem um cara aqui que tem uma ideia muito parecida com o de um cara lá, mas eles não têm contato nenhum. A gente faz essa união também, então a gente está sempre procurando fazer com que a informação sobre a bicicleta tenha mais qualidade e fique mais visível. Legal. Zé, a bicicleta no Brasil, ela está dentro do Código Nacional de Trânsito, né? E ela responde exatamente igual a um automóvel motorizado, a um carro, enfim, ela tem que cumprir exatamente as mesmas regras e etc. Como é que você enxerga isso? Olha, esse é um assunto muito interessante, né? A tendência natural quando a bicicleta começa a interagir no trânsito é que aqueles que legislam, né, que tratam ali do trânsito, engenharia de tráfego, etc., pensem a bicicleta como mais um veículo. Tanto que o novo Código de Trânsito, desde 99, a bicicleta deixou de ser um brinquedo e passou a ser um veículo. Isso tem vários prós, mas tem alguns contras também, porque a bicicleta é totalmente diferente do carro, né? A lógica dela é muito mais próxima do andar a pé, do caminhar, do que de se deslocar no automóvel de várias toneladas que ocupa um espaço enorme e atinge altas velocidades, além de todas as outras coisas que a gente sabe dele. E então tem uma parte boa, que é o quê? Valida a bicicleta no trânsito e ela tem que seguir todas as regras que são as mesmas dos motoristas. Então, tem um lado bom, como eu disse, mas tem um lado que tira um pouco da liberdade e da fluidez da bicicleta na cidade. Países como a França, por exemplo, acabam de lançar um novo código de la rue, como eles chamam, né, o Código das Ruas. Ficou durante um ano em teste só em Paris, agora vale na cidade inteira. E o que ele faz? Todas as ruas residenciais, onde a velocidade é 30 por hora, o ciclista não tem mão de direção, ele pode ir em qualquer direção. Por quê? Para diminuir a viagem dele, para ele ter um gasto de energia menor e poder ir mais longe, uma série de coisas que já acontecem no dia a dia, mas como no Brasil você tem as ruas residenciais, com os ciclistas circulando em todas as direções, mas os que estão indo no contrafluxo estão indo contra a legislação. Então isso tudo precisa ser repensado, né, revalidado. O Código de Trânsito já está sendo revisto, mas ainda está longe de tratar a bicicleta como ela realmente é. Mas uma interessante na França, depois que o sinal ficou vermelho, depois que todos os pedestres atravessaram, o ciclista pode seguir em frente, ele não precisa esperar abrir. Por quê? Porque ele vai ganhar mais tempo na sua viagem, vai se distanciar dos carros na hora que o sinal abre. Então tem uma série de coisas que funcionam para o ciclista e que quando ele é encaixado numa legislação feita totalmente para os carros, ela não funciona tão bem. Mas é a coisa que com os anos, né, isso vai se adaptando, as cidades vão ter que se adaptar a isso, porque cada vez mais pessoas usam bicicletas e ela realmente é uma solução muito boa para as cidades. Então a legislação tem que ir se adaptando. Eu costumo dizer que a bicicleta, na minha visão, está muito mais por uma ferramenta, né, que multiplica a nossa capacidade de caminhar do que um veículo em si. Legal. E como é que você vê a relação da bicicleta com as mudanças climáticas? Claro que tem aquelas coisas mais óbvias, né, de quando você está andando com uma bicicleta, você não está emitindo gases de efeito estufa, etc. Tem a poluição sonora também, que supre com a eletricidade, poluição visual e tudo, mas existem outras relações que você costuma fazer quando você fala de bicicleta e mudanças climáticas? Olha, uma delas é o seguinte, além disso tudo que você já falou, né, nessa pesquisa em 2015, a gente tinha uma pergunta se um dos motivos que fazia você ou começar a usar de bicicleta ou continuar andando de bicicleta era o meio ambiente. E a gente descobriu que ninguém começa a andar de bicicleta por causa do meio ambiente. Em Manaus, por exemplo, 0, alguma coisa por cento das pessoas começam a andar de bicicleta por esse motivo. Mas mesmo assim, esse cara está fazendo um bem para o ecossistema, mesmo sem saber, mesmo sem estar pensando nisso. E uma coisa interessante da pesquisa é que quando a gente pergunta o que motiva você a continuar usando a bicicleta, aparece meio ambiente numa porcentagem muito maior em todas as cidades. Ou seja, aquele cara que começou a andar de bicicleta despertou nele uma consciência ambiental também, talvez por ver o que ele está fazendo o que é possível se fazer. E a bicicleta está muito ligada a diversas outras coisas, né? Então não é só o pedalar. Numa palestra recente que eu fiz, eu destaquei várias coisas que são feitas com bicicleta para poupar energia, como ar-condicionado, máquina de fazer suco, uma série de coisas que você pode usar a estrutura pedalante, né, de correia e catraca da bicicleta para fazer outras coisas que vão ajudar o meio ambiente, vão ajudar o nosso dia a dia, e com certeza lá na frente também vão dar um grande esforço quando a gente tiver com um problema de matéria-prima grave, isso vem aumentando também, muitas vezes as pessoas esquecem disso, pensam muito em tecnologia, soluções tecnológicas, mas consumem uma matéria-prima que já está ficando escassa também. Então lá na frente a bicicleta vai ter um papel muito superior do que a gente imagina hoje.
Legal. E falando agora sobre o poder público, a relação do poder público com a malha cicloviária, etc., aqui no Rio de Janeiro, mas falando de todo o Brasil, né, os estudantes do Climate estão em todo o Brasil, como é que é essa relação do poder público com as bicicletas, com as malhas cicloviárias? Tem aumentado a infraestrutura para isso ou não? Como é que você tem visto? Olha, a infraestrutura tem aumentado bastante, tá? Ela aumentou de 5 a 10 vezes nos últimos 5 anos, mas o que acontece ainda é um interesse muito político, né? A bicicleta está na moda, entre aspas, você tem um hype da bicicleta, então muitos prefeitos e gestores querem fazer infraestrutura para dizer, olha, eu fiz ciclovia. Então a preocupação deles é com a quilometragem. Então você vê, às vezes, coisas absurdas de mal feitas, mas o cara conta no fim do mês, lá no fim do ano, no fim da gestão, olha, eu fiz tantos quilômetros de infraestrutura para a bicicleta. Então ainda tem essa preocupação com quilometragem. A preocupação deve ser muito mais com como é que a bicicleta vai se comportar na cidade, em divulgar isso, fazer infraestrutura, principalmente de qualidade, e aí você realmente fazer a coisa funcionar. Então, hoje a gente tem muitos governos pensando na bicicleta, mas mesmo os que estão mais motivados para isso ainda tem um ranço muito grande da política de transporte do século passado, né, que é aquela toda voltada para o rodoviário, para o motorizado. Então, ele pensa a bicicleta, mas ainda não pensa como deveria pensar. Tem muito esse foco da propaganda, da promoção, então o cara deixa aquilo numa forma muito superficial. Aí cabe à sociedade civil tentar, né, isso já vem acontecendo no país inteiro, principalmente nas grandes cidades, passar a informação valiosa da bicicleta para os governantes, para que eles possam assumir isso como uma coisa da cidade, não só um momento onde aquilo ali dá um marketing, faz ele aparecer. A gente teve na última campanha para ele vários prefeitos andando de bicicleta durante a campanha. Antigamente você não via isso. O cara está usando a bicicleta ali para realçar a imagem dele e, na verdade, ele não vai fazer nada para aquilo. Muitas vezes vai fazer uma coisa só para ter números de ciclovia no final e não um aumento do percentual de usuários de bicicleta com qualidade dentro das cidades. Então, é um caminho muito grande a se caminhar. Como eu falo do Rio, vale para o Brasil inteiro. A gente já caminhou muito nesse processo de planejamento cicloviário, de infraestrutura cicloviária, mas ainda está muito no comecinho. O caminho a ser percorrido é longo ainda. Entendi. Zé, você é uma pessoa que dá muitas entrevistas com a imprensa, né? O tempo inteiro tem jornais e revistas e televisão te procurando. E a gente aqui no Climate é justamente uma rede de estudantes de jornalismo de universidades que estão falando sobre mobilidade urbana e meio ambiente, mudanças climáticas e etc., né? A gente abre um espaço justamente para falar sobre o tema que não é muito discutido nas universidades, para prepará-los também para os desafios que eles terão quando se formarem e tal. Pensando especificamente nisso, e que o Climate é um concurso em que os estudantes vão fazer suas matérias sobre mobilidade urbana para concorrer a um prêmio e para ter suas matérias publicadas, o que você... Quais são, pela sua experiência, no seu trabalho e pela sua experiência com as perguntas que os jornalistas te fazem, quais são as pautas mais importantes que não aparecem na mídia e que deveriam aparecer? Olha, acho que cai exatamente nessa coisa da qualidade, principalmente do compreender a bicicleta como um todo. Isso que eu falei dos políticos, eles já pensam bicicleta, mas não compreendem ela. Isso vale também para o jornalista. Muitas vezes o jornalista vem, ele já sabe que tem uma série de pautas sobre bicicleta, ele já sabe que a bicicleta está aí, mas ele não compreende muito bem. Então, às vezes, para ele entender uma pequena frase, você tem que ficar várias vezes repetindo aquele assunto. Então, quanto mais você se aprofundar no assunto mobilidade em geral, no qual a bicicleta está muito bem incluída, melhor você vai ter um resultado nas suas matérias, porque você precisa... É uma coisa nova, tem muita coisa que mexe com pensamentos e costumes que a gente já tem, estão arraigados na nossa cultura brasileira, desde que a gente é pequenininho até hoje. Então, vencer isso é muito difícil, compreender uma mudança muito complexa em apenas uma frase fica difícil. Então, muitas vezes, você tem matérias que não refletem o que foi exposto ali. Por isso eu gosto muito de matéria ao vivo, que aí você sempre consegue falar exatamente o que você quer. Mas a gente está sempre à disposição dos jornalistas antes, durante e depois da matéria para dar explicações, tentar mostrar, enviar arquivos, dados, para que eles tenham realmente uma base, consigam compreender o que eles vão falar. Normalmente na mídia do dia a dia, aquela do jornal, o cara te entrevista hoje, a matéria vai ao amanhã, ou hoje no final do dia, são onde você tem os piores resultados. Agora, quando o cara tem um tempinho para explorar melhor, pensar, pesquisar, normalmente elas ficam muito melhores, que são as revistas semanais, que são programas que vão lá daqui a um mês, daqui a tantos dias, então você consegue trabalhar melhor o material. E essa notícia do dia a dia que é muito perigosa, né? Que às vezes a gente acaba falando uma coisa que não é
achando que é por falta de uma compreensão de um assunto que a gente está entrando rapidamente para abordar. Quantas vezes já vieram jornalistas que nunca tinham falado de bicicleta fazer uma entrevista sobre um assunto importante de mobilidade? É muito difícil para ele compreender isso. Então, se a gente pensa em falar em mobilidade, envolvimento dela com o meio ambiente, com o urbanismo, com todas as coisas da cidade, é bom que a gente compreenda pelo menos um pouquinho dela, já venha se especializando nisso, porque vai ser um assunto cada vez mais frequente daqui para frente. E a bicicleta vai aparecer em assuntos de economia, de cidadania, de transporte, de meio ambiente, de tudo, né? Então, quanto mais a gente conhecer ela, melhor a gente vai passar a informação para frente. Isso vale para todos os assuntos, né, que o jornalista tem para falar. Ótimo. Zé, super obrigado pelo bate-papo, pela essa conversa. A gente vai disponibilizar o PDF da pesquisa, né, da pesquisa do perfil de ciclista, para todo mundo que estiver assistindo, para todo mundo do Climate que tiver interesse. Eu vou conversar com o Zé e depois eu mando o link para todo mundo. Quem quiser também me escreve por e-mail. E Zé, você quer deixar o seu e-mail de contato para quem quiser falar com você? Vamos lá, meu e-mail é zelobo, zelobo, @ta.org.br, TA de transporte ativo, zelobo@ta.org.br. Estou à disposição de vocês aí para futuras matérias com transporte ativo comigo e até outras matérias com outros atores que estejam dúvida em alguma coisa sobre a mobilidade por bicicleta. A gente está à disposição de vocês aí para fazer que as matérias sejam o melhor possível. Maneiro, legal. Obrigado, Zé. Um grande abraço. Obrigado a vocês aí. Tchau. Tchau.